Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado ele é um serviço oferecido pela restauradora Antiquados ao Tempo, que traz canonicamente às sextas-feiras um tema novo relacionado à história. E hoje nós iremos falar sobre a fabricante brasileira de automóveis, Gurgel Motor e Sociedade Anônima, ou simplesmente Gurgel. Quer acompanhar? Após a vinheta. Vamos falar um pouco o que foi a Gurgel em si. A Gurgel Motores, ela foi uma empresa desenvolvida pelo engenheiro elétrico e mecânico João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, ou simplesmente vamos chamar ele de João Amaral do Amaral Gurgel, para ficar mais fácil porque o nome do homem é muito comprido. Ela foi uma empresa que tinha como finalidade a produção de veículos 100% nacionais. E ela foi pioneira em diversos segmentos. O carro elétrico foi um deles. E estima-se que aproximadamente nos seus 27 anos de existência foram produzidos cerca de 30 mil veículos. Falando um pouco sobre sua história, vamos para a década de 60, quando a mesma é fundada. Ela é fundada no dia 1º de setembro de 1969 por João do Amaral Gurgel, que sempre sonhou com um carro 100% nacional. E no início, a empresa, que levava o sobrenome de seu fundador, começou a produzir karts e mini carros para crianças. E no início dos anos 60, quando tinha uma empresa, assim, uma empresa de luminosos, na época ele tinha. E o primeiro modelo foi o Bug Ipanema, que ele utilizava um motor Volkswagen. Que, se eu não me engano, era um motor, eu posso estar enganado, mas ou era o motor 1200 ou era o 1300. O mesmo motor, a mesma motorização do Fusca. E a marca viu que o Ipanema ele era usado em terrenos hostis ou terrenos fora ou como um veículo fora de estrada. E isso apontou o rumo que a marca deveria seguir. E nisso surgia o veículo Chavante XT no ano de 72, com um chassi de pastel e uma suspensão desenvolvida por João Gurgel. E foi o primeiro carro da empresa testado pelas Forças Armadas. Lembrando que em 72 nós passávamos pela ditadura militar. E, querendo ou não, você ter um veículo testado pelas Forças Armadas era uma coisa interessante. Depois disso, veio o Chavante XTC em 74, que era um Jeep maior e mais quadrado. E no mesmo ano nós temos o famoso X12, que o nome dele é Chavante X12. E logo o X12 ele iniciava um relativo sucesso na marca, e esse foi o principal produto da marca durante toda a evolução e existência da fábrica. Esse Jeep seguia a tendência dos bugs de sua época, que tinham como características diferenciais um chassi feito de pastel, que era um projeto patenteado pela Gurgel, que era o quê? Era uma união de plástico com aço que aliava na alta resistência e a torção e a difícil deformação do chassi. E era uma carroceria feita basicamente de fibra de vidro, com plástico reforçado. O Chavante logo agradou ao público por sair da concepção tradicional dos bugs e ao exército brasileiro, que fez uma grande encomenda. Havia uma versão militar especialmente produzida para esse fim, que deu um impulso à produção, já que o modelo X12 era a versão civil do Jeep do exército em si, das Forças Armadas. Vale lembrar que o sucesso dos veículos e da marca se deu ao fato de não haver concorrente à altura no mercado, pois o Brasil tinha restrição de importação de veículos, e não só de veículos, como de diversas outras coisas, que era a lei da proteção de mercado, se eu não estou enganado. E no Brasil existia o quê? A Toyota Bandeirantes, que era uma versão brasileira do Land Cruiser,
que era equipada com motor a diesel Mercedes. Nós tínhamos o Jeep Willys, que a Willys posteriormente foi comprada pela Ford. E eram veículos 4x4 e tinham desempenhos superiores ao Gurgel. Porém, eram muito caros e apresentavam alto custo de manutenção e alto custo de consumo, favorecendo assim a Gurgel. E em busca de maior espaço físico para a produção de seus veículos, a empresa, no mês de junho de 1973, a inauguração da fábrica na região de Rio Claro foi em maio de 75, se eu não estou enganado. E com a produção simultaneamente no mesmo tempo em que a fábrica era construída, a Gurgel apresenta o modelo pioneiro elétrico nacional, que é o Gurgel Itaipu E150. E em 76 chega o Chavante X12 TR com um teto rígido e o chassi de pastel e uma garantia estendida, inédita de fábrica, de 100 mil quilômetros rodados, para você ver como que a Gurgel confiava mesmo no que fazia. E entre 77 e 78, a Gurgel foi o primeiro exportador na categoria de veículos especiais e o segundo em produção e faturamento. Cerca de 25% da produção seguia para fora do Brasil e eram fabricados algo em torno de 10 unidades por dia, sendo o X12 o principal produto da linha. Mais tarde, a unidade de negócios era o Gurgel Trade Center, numa importante avenida da capital paulista, e havia um escritório exclusivo e um grande salão de exposição, além de um centro de apoio técnico aos seus revendedores. Quer dizer, o homem era foda. Desculpe o termo. Em 79, toda a linha de produtos foi exposta no Salão do Automóvel de Genebra, onde o Jeep brasileiro teve uma boa recepção, e naquele ano foi lançado o Furgão X15 e o X20. O Exército Brasileiro, seu principal cliente, que comprava principalmente o X12 e o X15 e algumas unidades do X20. E agora vamos passar para a década de 80. No dia 24 de junho de 1980, a Gurgel lançava a pedra fundamental da fábrica de veículos elétricos, em um novo prédio na mesma sede de Rio Claro. O projeto desses veículos iniciou com o TU, apenas um veículo de demonstração sem motor, e em seguida, a marca lançava em 1981, de fato, um veículo elétrico em série, que era o Gurgel Itaipu E150. E logo aparecia o monovolume, o E400, que foi vendido para companhias estatais. Entretanto, os modelos não vingaram por ter alto custo das baterias e autonomia pequena. Logo, a Gurgel descontinuou a produção dos veículos elétricos, que foi uma pena, né? Poderia ter sido investido e o Brasil seria um dos pioneiros do ramo elétrico, né? Os cerca de 4 mil carros exportados para mais de 40 países fizeram a empresa se tornar multinacional. Mas João Gurgel adorava dizer que a marca não era multinacional, e sim muito nacional, pois o capital era 100% brasileiro. Se existia muito por trás do slogan da Gurgel, tipo, querendo ou não, um teor meio nacionalista, mas analisando a época, não era muito de se estranhar, né? Em 1980, a linha era composta de 10 modelos, todos poderiam ser fornecidos com motores a gasolina ou álcool, apesar de mais tarde o engenheiro João Gurgel combater muito o combustível vegetal. E ainda naquele ano foi testado, depois de 5 anos de estudo, mais um veículo de tração elétrica, que era o
Itaipu E400. E esse foi vendido em 81 apenas para empresas que se comprometiam a reportar os problemas e as dificuldades encontrados. Depois da versão do furgão seriam lançados a picape E400, de cabine simples e estendida em 83, o E400 para passageiros. No entanto, as baterias demoravam 10 horas para serem carregadas e o peso elevado não permitia uma autonomia adequada. Mais tarde, com a mesma carroceria, foi lançado o modelo, que era o G800, que ele tinha um motor Volkswagen a ar. Isso, se eu não me engano, foi lançado no ano de 1982. E já no ano de 84, a Gurgel lançava o seu maior carro, que foi o Jeep Carajás. Foi o primeiro de motor dianteiro e ainda oferecia o TTS, que era a sigla para Torque Tube System, que levava a força do motor e a embreagem dianteiros à sua caixa de marcha traseira. Contudo, o TTS apresentava alguns pontos negativos, como a demora no acionamento da embreagem, forçando o motorista a trocar marchas com intervalo de tempo maior. E entre desengate e engate, principalmente da segunda e terceira marcha. Outros modelos novos foram o X12 TR, que era uma versão mais barata do Jeep X12, e o X12 RM, com variações. Várias configurações em si. E o X12M. Esse era um teste de uso exclusivo para as Forças Armadas Brasileiras. O X15 TR, o G15 e o XEF, o primeiro minicarro da empresa. No ano de 89, o X12 passou a se chamar Tocantins, acompanhado de uma ligeira reforma estética e de suspensão, além dos utilitários. O Gurgel sonhava com um carro econômico e barato, de fabricação 100% nacional. E no dia 7 de setembro de 1987, foi apresentado o protótipo 280M, resultado do projeto Sena. Foi um acrônimo para Carro Econômico Nacional, que era um minicarro projetado para ser o mais barato do país, e os motores eram 2 cilindros horizontais, opostos de 650 ou 800 centímetros, refrigerados a água, como muitos carros japoneses. A potência seria de 26 a 32 cavalos, conforme a versão, e o protótipo chegou ao BR-800, a nomenclatura alterada devido à sonoridade de Senna, com o piloto Ayrton Senna sendo lançado oficialmente em 88. Tipo aquele negócio, Senna, tipo, daria muito problema por causa do nome do piloto, né? E o objetivo de projetar um carro com um preço final de $3.000 não se concretizou, mas graças ao incentivo fiscal do governo, que concedeu ao veículo o direito de pagar apenas 5% de IPI, enquanto os demais pagavam 25%, o carro era vendido a um preço de $7.000. Cerca de 30% mais barato que os compactos montados pelas multinacionais. De início, a única forma de comprar era a aquisição de ações da Gurgel, que teve a adesão de 8.000 pessoas sob a companhia. E foram vendidos cerca de 10.000 lotes de ações. Cada comprador pagou $7.000 pelo carro, cerca de 1.500 pelas ações, e se construiu um bom negócio. No final de 89 havia um ágio de 100%
pelas mais de 1.000 unidades produzidas. E em 91, a Gurgel tinha uma frota de testes de 5.000 BR-800 nas mãos de seus sócios. Esse volume, então, representava a maior frota de testes do mundo. Os nomes dos carros representavam aspectos da cultura brasileira, como Chavante, Ipanema, Itaipu, Carajás e Tocantins. E na década de 90, se mostrava promissora para a Gurgel, com o lançamento do Motor Machine. Inicialmente era apenas para acionistas, e nesse ano o BR-800 passava a ser vendido sem o pacote compulsório das ações. E qualquer um podia comprar um BR-800, inclusive eu estou atrás de um. O novo governo do Brasil, do presidente Fernando Collor de Mello, tomou medidas que prejudicaram a Gurgel. A primeira delas foi isentar, quer dizer, todos os carros com motor menor que 1.000 centímetros cúbicos de IPI, o que levou as grandes montadoras estrangeiras a lançar quase que instantaneamente carros com preços menores que o BR-800 e com mais recursos. Um bom exemplo disso foi o Uno, da Fiat. E outra medida do governo Collor foi a liberação das importações de veículos. Ou mesmo pagando a alíquota de 85%, o Lada Niva era mais barato que os Jeeps produzidos pela Gurgel. E em 91, os bancos estatais Banespa e BEC concederam novos empréstimos sem garantias à Gurgel, e nesse momento as pressões sobre a empresa só aumentavam. E antes desse passo, a única fábrica totalmente nacional de veículos, ainda ela não se incomodava. Restrita, que era uma vitoriosa na linha de jipes e utilitários, a linha estava acrescida de um modelo urbano e econômico, ainda sem economia de escala, portanto sem preços competitivos. Agora ela ameaçava crescer e aparecer. No ano de 92, tentando reagir ao mercado, a marca lançou o Super Mini, com um desenho e acabamentos mais equilibrados que o BR-800, mesmo depois de 4 anos do lançamento do lote de ações da Gurgel. Alguns acionistas não receberam o BR-800 e estavam recebendo o Super Mini, forma de compensar o atraso na entrega do BR-800. E porque que negócio? Era um jeito melhor, tipo, em vez de entregar o carro anterior, entrega-se o modelo mais recente da marca. Pensando mais à frente, o engenheiro João Gurgel decidiu fazer um novo projeto, que ele batizou de Delta, que seria um carro popular de baixo custo, que o mesmo usaria o motor Enertron, que custava entre 4 a 6 mil dólares, mas não chegou a ser fabricado em série. Apenas pouquíssimos protótipos foram fabricados. A Gurgel chegou a adquirir algumas máquinas, ferramentas que acabariam não sendo usadas. E na época, Ciro Gomes, governador do Ceará, e o senhor Antônio Fleury Filho, governador de São Paulo, não honraram o compromisso do apoio restrito ao projeto Delta. Tal projeto consistia na instalação da fábrica de Fortaleza para a produção motriz dos veículos, que atuaria em conjunto com a unidade de Rio Claro na produção de carrocerias. E agora vamos falar sobre o triste fim da empresa, né? A empresa havia batido seu recorde de vendas quando comercializou 3.746 veículos em 91, mas caiu para 1.671 em 92 devido a uma greve dos funcionários da alfândega
no ano de 91, que impediu a chegada de componentes da Argentina, quebrando o ritmo de produção e o fluxo de caixa da empresa. As dívidas se acumularam e a produção do X12, o único utilitário remanescente desde a abertura das importações nacionais, foi drasticamente, por conta deste abalo, reduzida da relação entre Volkswagen e Gurgel, né? Em relação à concorrente, com a Volkswagen, o modelo 181, similar ao X12, que saiu de linha porque o segundo vendia tão bem que roubou o espaço do primeiro, a marca priorizou a fabricação dos veículos populares, como o BR-800 e o Super Mini. Porém, sem o apoio do governo, a Gurgel pediu concordato em julho de 93. E uma última tentativa de salvar a fábrica em 94 foi feita ao pedido ao governo federal para um financiamento de 20 milhões de dólares, que foi negado. E a empresa foi declarada falida. Você vê, né? O pessoal preferiu salvar o Fusca, apoiar o projeto do Fusca, do que apoiar um projeto de uma empresa, tipo, de origem 100% nacional, né? Você vê como que o povo é, né? Isso é uma coisa que me deixa meio chateado até hoje. Em meio à declaração da falida pelo governo, a empresa conseguiu recorrer à decisão de falência e ficou ativa até 96. E seus últimos projetos foram o Super Mini 95, uma versão com traseira mais reta que o Super Mini anterior, e seria lançado o Motor Machine. Era um carro urbano de passeio, pensando no transporte, assim, num veículo menor, com capacidade de 2 pessoas, se eu não me engano. As últimas versões do Tocantins, que houve uma ligeira mudança na grade dianteira, o Carajás, o Moto 4. E desde o fim da empresa, a fábrica de Rio Claro ficou nas mãos de um escritório em São Paulo. E desde 91 a justiça vinha tentando vender a fábrica, que enfrentava muitos furtos de peças dos carros ainda não acabados. Pelo menos algo em torno de 30 boletins de ocorrência foram feitos. Após diversas tentativas da venda do terreno e de seus veículos abandonados, ela foi leiloada em 2007 por quase 16 milhões e ele serviu para pagar as dívidas trabalhistas, que chegou a quase 20 milhões. E a Gurgel deixou um lastro de 280 milhões em dívidas. Que é isso, amigos? Foi um pequeno resumo da ascensão e da decadência da primeira fábrica de veículos nacionais. Que triste, né? Ver como que o pessoal não quis investir, assim como aconteceu com outras empresas, como a Engesa. Mas isso não vem ao caso. A Engesa a gente vai falar nela sobre mais tarde. Mais tarde sobre ela. E é isso, amigos. Gostaram do conteúdo? Gostaram desse breve resumo sobre a história da Gurgel? Quer ajudar? Inscreva-se em nosso canal, ative a sineta, marque em todos e pegue nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem no forno. Pode se inscrever, é de graça, você não paga nada e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha. Seu like é muito importante para a gente. Acha que nós não merecemos o seu like? Dá seu dislike, tranquilo. Nós somos um canal democrático. E pronto. Sugestão para vídeos? Deixe no box de comentários. Se nós acharmos
material sobre o mesmo iremos fazer. E é isso, amigos. Até uma próxima. Muito obrigado por assistirem a mais uma transmissão. E tchau!